Quero apresentar para vocês o nosso conferencista internacional, pastor Ananias. Pastor Ananias. Pastor Ananias, família, estou aqui, Deus os abençoe. Dia corrido para eles hoje, eles terminaram hoje, né, com a mudança. A gente conseguiu levar um grupo lá e dar uma força nos últimos instantes. Louvado seja Deus por isso. Ele vai estar ministrando nessa noite, e a nossa oração é que, assim como o Senhor já vem falando conosco nos últimos dias, e nesse culto também, que ele seja instrumento da graça do Senhor para falar aos nossos corações agora. Vamos orar por nossas vidas e também pelo pastor. Senhor, nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos e te pedimos, ó Deus, que o pastor Ananias seja instrumento da sua graça sobre nós nesse tempo. Que o Senhor o use para a glória do seu nome. Obrigado por tê-los trazido para cá em segurança. Pedimos que o Senhor também os leve em paz para casa quando esse culto encerrar, o nosso tempo aqui terminar. Mas nesse tempo, ó Deus, ele vem aqui por aquilo que entendemos que o Senhor deu a ele o privilégio de fazer hoje, que é ser instrumento da tua graça, proclamador do teu evangelho. Usa-o, Pai, para a glória do seu nome. Queremos também pedir por nós, enquanto teu povo, enquanto igreja, que nós tenhamos mentes e corações abertos, desejo de ouvir o Senhor, desejo de realmente ser ministrados pelo Senhor, que o Senhor encontre em nossos corações como um solo fértil, Pai, um terreno realmente preparado, pronto para ser semeada a boa palavra, palavra que traz vida, palavra que abençoa. É a nossa oração, ó Deus, e que nada e ninguém venha nos atrapalhar nesse tempo em que o Senhor estará ministrando sobre nossas vidas. É a nossa oração, com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que prazer, né? Mais uma vez estar com os irmãos e hoje com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Mas antes de pregar, antes de entrarmos no texto, eu gostaria de falar um pouco de Camanducaia. Os irmãos conhecem Camanducaia, né? Sabem como Camanducaia é. Uma cidade grande, né? Como o pastor falou, internacional. Mas Camanducaia está se rendendo aos pés do Senhor. Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Apesar de ser uma cidade muito católica, uma cidade que tem muitas, vamos dizer, pessoas que cultuam um Deus, mas não um Deus verdadeiro, né? Mas Deus tem feito maravilhas ali. Nós temos 3 famílias chegando conosco, e esse ano nós vamos trabalhar com discipulado com elas, cada um discipulado. O irmão Tadeu, né, tem aquele que aceitou Cristo, veio aqui na frente, acho que um mês atrás. Nós estamos fazendo discipulado com ele, toda terça-feira. Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida dele, Deus tem falado ao seu coração, ele está bem animado. Então, Deus tem feito maravilhas ali. Mas eu quero desafiar a igreja no sentido de que os irmãos orem por nós, para que nós possamos cada dia mais ser bênção na vida daquelas pessoas ali em Camanducaia. E como eu falei hoje lá em casa, que o Senhor possa trazer mais famílias, que o Senhor possa trazer pessoas, que o Senhor possa acrescentar aqueles que vão ser salvos, que o Senhor possa trazer para nós, levar nós até eles, para que nós possamos juntos conhecer quem serão nossos amados daqui para frente em Camanducaia. O irmão Luiz disse outro dia, diz ele que não é profeta, né? Mas ele falou que vai demorar muito tempo, essa ala aqui será só da Congregação Batista de Camanducaia. Eu gostei da ideia, né? Vamos trabalhar para isso, amém? Deus seja louvado. Irmãos, dito isso, nós vamos para João capítulo 14, é um texto que os irmãos conhecem muito. João capítulo 14, nós vamos trabalhar o texto de João capítulo 14, quero que os irmãos abram suas Bíblias e nós vamos para lá. João capítulo 14, do verso 1 até o verso 6. Vamos usar o texto dessa noite de João capítulo 14. Todos acharam?
Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso caminho, verdade, vida. O Senhor é um Deus que veio para nos ensinar todas as verdades estas que nos levará aos céus. Nós agradecemos ao Senhor porque em tudo, o Senhor tem cuidado de nós. Até mesmo em morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Nós agradecemos-te por isso, em nome de Jesus. Amém. Ali está a nossa grande ideia do texto, né? Jesus conforta o coração conturbado dos discípulos ao afirmar que ele é o caminho para Deus. Antes de entrar propriamente no texto de João capítulo 14, eu gostaria que os irmãos voltassem comigo no capítulo 13, e nós vamos ali fazer algumas considerações. Vamos fazer algumas considerações para entender um pouco sobre o porquê que os discípulos estavam com seus corações conturbados. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. No capítulo 13, alguns destaques interessantes para nós considerarmos. Apesar de tantos milagres ensinados, tantos milagres ou tantos ensinamentos profundos que Jesus tinha passado àqueles homens, estava com aqueles homens ali, ainda muitos judeus ainda estavam com seus corações ainda conturbados, mas também ainda com a fé titubeante, vamos dizer dessa forma. Não estava firme na sua fé. E Jesus prova isso no capítulo 13. Por exemplo, a humildade de Jesus, ele confronta o orgulho dos seus discípulos, lavando seus pés. Ali no capítulo 13 ele vai falar sobre isso. Ele confronta então a humildade dos discípulos lavando seus pés. Ele expõe Judas Iscariote como o traidor. Você imagina tudo isso, né? Ele expõe Judas Iscariote como o traidor. O versículo 21. Quando nós olhamos, ele aponta Judas como traidor, a gente começa a imaginar algo interessante sobre isso. Judas andou com Jesus, estava com Jesus, fez parte daquele ministério com Jesus, e um dia antes de Jesus ir para a cruz, Jesus aponta para Judas como Judas sendo um traidor, né? Sendo um traidor. Como se não bastasse também, o verso 36 fala sobre isso. Jesus fala para Pedro, conversa com Pedro. A demonstração de Jesus com relação a Pedro. Quando Pedro promete dar a sua vida por Jesus, Jesus fala a Pedro: você vai me negar. A gente começa a imaginar como estaria o coração desses homens naquela ocasião, né? Como estaria tudo isso, como estava acontecendo aquilo. Irmãos, esse aqui, vamos imaginar que é próximo de Jesus ir para a cruz do Calvário. Estava muito próximo dele ir para a cruz do Calvário. Ele estava ensinando os discípulos e falando para os discípulos sobre isso. Jesus estava prestes a se entregar na cruz do Calvário. Então ele estava também com aquela agonia muito profunda também, antes de ir para a cruz do Calvário. Você vai ver também no capítulo 12, verso 27, e o capítulo 13, verso 21, Jesus também estava agitado em seu espírito, ali estava agitado em seu espírito. E diante de tudo isso, os discípulos ainda estavam com seus corações angustiados, turbados, os corações dos discípulos estavam conturbados. Quando nós olhamos para esse texto de João capítulo 13, dá para entender o porquê que os discípulos estavam realmente com seus corações angustiados. Jesus ia deixá-los. Jesus estava prestes a ir para a cruz e ia deixá-los. E 3 anos andando com Jesus,
vendo Jesus fazer tantos milagres, acontecimentos interessantes, né? E agora Jesus fala que vai deixá-los. Jesus confronta a fé de Pedro, Jesus confronta a fé dos discípulos, Jesus faz tudo isso. Agora você imagina então o coração desses homens, como estava. Você imagina então como estava esses homens, o coração desses homens, quando Jesus diz tudo isso: vou deixar vocês. Sabe, irmãos, é nesse cenário de angústia, de temor, é nesse cenário de incerteza que Jesus se levanta para confortar os corações desses amados irmãos, desses discípulos ali. O coração turbado é algo comum. A ansiedade, preocupação, medo, afetam pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais. Essas tempestades podem ser, né, ou podem surgir de algo de dentro do nosso coração ou algo de fora para nós. Elas podem surgir de diversas formas, essas tempestades. Até mesmo os grandes homens de Deus do passado, esses homens que estiveram lado a lado com Jesus, presenciaram muitas coisas, precisavam muito de Jesus para que eles pudessem passar por essas dificuldades grandes. A misericórdia do Senhor foi grande na vida de muitas pessoas para que eles pudessem chegar onde chegaram. Mas a grande pergunta é: o que pode confortar um coração turbado, ansioso, cheio de medo? Como podemos encontrar consolo diante de tudo isso? Diante de um coração cheio de angústia, conturbado, como podemos alcançar consolo? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos aponta o caminho. O texto que nós lemos apresenta três respostas para esse coração conturbado. Primeira resposta: confiando em Cristo apesar das circunstâncias. Confiar em Cristo apesar das circunstâncias. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a ir comigo lá para o Amazonas. Convidar os irmãos para ir comigo lá para o Amazonas. Eu quero contar uma experiência rapidinho para que os irmãos entendam um pouquinho. Irmãos, eu não sei quantos de vocês conhecem o Rio Amazonas, não sei quantos de vocês conhecem o Rio Madeira, não sei quantos de vocês conhecem tudo isso. Mas nós estávamos com 26 alunos do Palavra da Vida, dentro de uma embarcação. Eu estava pilotando essa embarcação, e quando nós estávamos chegando vou usar a linguagem do Amazonas, os irmãos, por favor, entendam, né? Então, quando nós chegamos na boca do Rio Madeira para entrar no Amazonas, é um mar d'água, é muito grande, Você não vê a distância de um lado para o outro. E bem naquele encontro das águas, nós pegamos um temporal muito forte. Um temporal muito forte mesmo. Eu pensei: Senhor, a gente não vai conseguir vencer esses obstáculos aqui. E eu imagino, irmãos, essa situação em tudo isso, eu imagino esses discípulos, né, com seus corações ali apertados, quando eu estava pilotando aquela embarcação. Muitos vinham para mim, né, falavam: será que a gente vai conseguir? Os alunos: a gente vai conseguir. Aí eu deixei um pouquinho a embarcação, aí eu tive que abrir a escotilha, né, para eu olhar embaixo. Estavam todos abraçados no porão do barco, gritando, outros chorando e orando para que nós pudéssemos atravessar ali aquele mar d'água. E eu disse para eles: olha, não se turbe o vosso coração, a gente vai passar.
Não se turbe o vosso coração, a gente vai conseguir atravessar. Aí ele perguntou, por que você tem tanta certeza disso? Eu falei, Deus não trouxe vocês aqui para fazer o trabalho que vocês fizeram com os ribeirinhos, para morrer aqui. Irmãos, Jesus afirma categoricamente que a maneira de vencer os problemas, os obstáculos da nossa vida, os problemas existenciais, como ansiedade, medo, desespero, é confiar plenamente nele. Confiar plenamente no Senhor. A fé em Cristo é uma confiança inabalável que nasce de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Ele, fundamentado na palavra de Deus. Quando nós olhamos para isso, quando nós conseguimos conquistar isso, é uma vitória interessante. Confiar em Deus. Quantos de nós olhamos esse texto, passamos nesse texto, mas não mergulhamos a fundo para entender o que esses discípulos estavam passando, por que Jesus disse para eles, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, não se turbe o vosso coração. Essa fé nos capacita a obedecer e descansar no poder divino, triunfar sobre as crises. Jesus aconselha os discípulos, as crises virão, mas continua confiando em mim. Essa parte onde Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, da mesma forma que Jesus ensina os discípulos a confiar em Deus, Jesus fala, olha, da mesma forma, você precisa confiar em mim, da forma que vocês estão confiando no Pai, confiando em Deus, confie em mim. Eu estarei com vocês. A solidão, as dificuldades financeiras, as doenças, os lutos podem chegar, mas a fé em Jesus Cristo nos ajuda a enfrentar todas essas situações. Precisamos olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. A fé nos faz olhar para Cristo e não para as tempestades. A verdadeira fé em Cristo é o remédio para um coração turbado. Vencer os obstáculos. Não se turbe o vosso coração. Segundo lugar, tenha certeza de um lar. Tenha certeza de um lar. Jesus promete aos seus discípulos um lar celestial. Do versículo 2 ao 3 ele fala: tenha certeza de um lar celestial. Jesus promete aos seus discípulos um lar celestial e que deve trazer conforto em meio às tribulações. Irmãos, quando parei para pensar sobre um lar celestial, como você pensa que seria o lar celestial? Como você imagina isso, né? O que você espera de um lar celestial? Como você tem olhado para isso? De que forma que você tem olhado para isso? Como você, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma pessoa de Deus, tem olhado para o lar celestial? Não estou falando que você almeja ir para lá agora, né? Ninguém quer isso agora. Mas nós precisamos olhar para o lar celestial, observar sobre isso. A certeza de um lar celestial, a certeza de um lar no céu, nos dá força para suportar as batalhas ao longo do caminho. Quando você pensa, vou falar quando eu trabalhava lá com os ribeirinhos de novo, né? Quando eu estava trabalhando, ficava 30 dias trabalhando, fazendo um trabalho lá com os ribeirinhos para voltar para casa, eu sabia que eu ia chegar em casa, encontrar minha esposa e minhas filhas, aquele me motivava cada vez mais a fazer, a buscar, a trabalhar, a enfrentar as dificuldades, que eu sabia que no final daquilo eu voltava para minha casa, e aí estava em casa com a minha família, voltava para casa. Então pensar no lar celestial, irmãos, por mais dificuldade que você passa aqui, por mais problemas que nós passamos por aqui, mas no final de tudo isso, existe um lar celestial, a esperança. A certeza de um lar celestial, a certeza de um lar no céu, ao lado de Cristo nos motiva, ao longo do caminho, a vencer os obstáculos.
Essa mesma esperança deu ânimo a Cristo na cruz do Calvário. Como? Alguém lê para mim, Hebreus capítulo 12, verso 2, o que está escrito? Alguém lê para nós, Hebreus capítulo 12, verso 2. Por quê? Aquilo deu conforto a ele, porque ele sabia que tinha um lar, tinha um céu esperando por ele. E nós temos essa certeza, irmãos. Ele foi preparar esse lugar para mim e para você, para morarmos no céu. Precisamos observar isso. Precisamos caminhar, observando, fazendo essas observações. Diante do sofrimento, precisamos levantar os olhos para a recompensa final. As glórias do porvir sempre nos motiva a olhar para frente, a olhar para Cristo. As glórias do porvir vão superar as tribulações do presente. O fim do caminho cristão, o fim da caminhada cristã é a glória, é a certeza que teremos um lar no céu, mansões celestiais, um lugar de morar, onde você vai passar a sua eternidade. Isso nos motiva a vencer os obstáculos, isso nos capacita a triunfar sobre as turbulências da vida. Terceiro lugar, conheça o caminho de casa. Conheça o caminho de casa. Do versículo 4 ao versículo 6 fala sobre isso. Jesus afirma que os discípulos conhecem o caminho para ele, para onde ele vai. Mas Tomé questiona, há um questionamento de Tomé. Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? A resposta de Jesus é uma das declarações mais importantes do Evangelho de João, na minha opinião. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus é o único caminho para Deus. Ele é a verdade que alimenta a mente e satisfaz o nosso coração. Ele é a vida que traz plenitude e abundância. Sem Jesus, a humanidade está perdida em trevas, mas por meio dele recebemos todas as bênçãos divinas garantidas da salvação. Irmãos, confiar em Deus, às vezes, confesso aos irmãos que às vezes é difícil. Às vezes é difícil deixar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor, mas nós precisamos fazer isso. Eu não sei você, mas quantas vezes nós olhamos para uma reta linear, assim, um retão assim mesmo, lugar, você olha você não consegue enxergar o final lá, você fala: Senhor, como eu vou chegar ali? Como eu vou atravessar isso? Como eu vou conseguir chegar a isso? E a gente batalha para chegar. A gente batalha para chegar. A gente observa todas as coisas. Mas no final de tudo isso, no final dessa linha reta, no final desse caminho, nós sabemos que lá tem um lar celestial esperando por nós. É bom a gente pensar assim. É bom a gente olhar para Cristo e saber que Ele é o nosso porto seguro, onde você encontra segurança. Quando você está, às vezes você entra na sua casa, você fecha sua porta, você vai para aquele lugar onde só você e Deus sabe daquele lugar, o seu coração está angustiado, você está sofrendo, a dificuldade vem, você fala: o que eu vou fazer da vida? Você se derrama aos pés de Cristo e fala: Senhor, me ajuda. Você chora ao Senhor, chora, e você vê as coisas acontecer passo a passo. Aquilo nos motiva cada dia mais a vencer os obstáculos,
a crer no Senhor, a entregar mais a nossa vida no altar do Senhor, a buscar mais. Irmãos, quantos de nós já passamos por essa dificuldade? Quantos de nós já passamos com o coração apertado? Quantos de nós já passamos por muitos problemas? Às vezes nós estamos com um coração cheio de angústia. Alguém vem para nós ler o texto, olha, não se turbe o vosso coração, mas parece que é algo assim como um deboche. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, realmente, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, venha para mim, olha para mim. Nós olhamos para a circunstância, em vez de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhar para a circunstância não vai fazer vencer os obstáculos. Quando nós olhamos para Cristo, Ele aponta o caminho, e o caminho é Ele, né? Sem Jesus, irmãos, a nossa vida está, sempre a nossa vida vai estar conturbada. Mas com Cristo, mesmo com nossos corações angustiados, mas nós temos uma direção, temos um caminho a seguir, temos onde seguir. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o coração turbado é inevitável em nossa jornada, mas Jesus oferece a solução para ele. Confie nele, apesar das circunstâncias, confie em Cristo. Tenha certeza que há um lar celestial esperando por você. Conheça e siga o único caminho para Jesus, para Deus, Jesus Cristo. Conheça e siga. Que possamos viver pela fé, olhando para Cristo e descansar na promessa de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, descansar nessas verdades vai fazer com que você vai triunfar sobre os problemas da vida, sobre os obstáculos, sobre um coração conturbado. Precisamos olhar para Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui. Eu queria que você olhasse para essa grande ideia do texto. Jesus conforta o coração conturbado dos discípulos. Eu queria que você olhasse para você e falasse: Jesus conforta o meu coração também. Ele conforta nossos corações. É o único que pode confortar o meu coração, confortar o seu coração, é Jesus. Amém? Eu queria convidar o pastor ele para vir aqui à frente. Pode vir, pastor. Eu não vou fazer a oração final, o pastor faça. Vamos orar ao Senhor? Coloque seu coração diante do Senhor. O convite hoje é tão simples, mas é tão profundo. E talvez por ser tão simples, é tão difícil. O convite é descansar. A entender que conforto não é ausência de problemas. É buscar o Senhor. É confiar nele. Ore ao Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Creia na afirmação de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Descanse no convite, para não ficarmos angustiados, mas a crermos em Jesus. Deus amado, há tantas coisas à nossa volta, tirando a nossa paz, Senhor. Às vezes ausência de recursos, problemas que nós nem podemos compartilhar com outros, por medo, por vergonha. Mas o Senhor tem todo o conhecimento de tudo o que ocorre.
tudo que acontece, nada está escondido aos seus olhos. Nada está distante do teu trato, da tua condução. Não há nada que esteja limitado diante do Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus eterno. Sua palavra nessa noite nos chama, Deus, a confiarmos nas afirmações de Jesus e na pessoa de Jesus, de que Ele de fato é digno, Ele é alguém fiável, confiável, e de que de fato, ó Deus, Ele é o caminho que leva ao Senhor. Ele é a verdade que revela ao Senhor. E Ele é a vida que o Senhor deu para que nós possamos conhecê-lo. Não há como conhecermos o Senhor sem realmente caminharmos, amarmos e termos sido salvos por Cristo. Nos ajuda, Deus, a não apenas saber essas coisas, mas a de fato descansar. Se há entre nós pessoas que estão vivendo dias terríveis, Senhor, dias de angústia, dias de solidão, dias de medo, dias de sofrimento por problemas de saúde, por dificuldades de relacionamento, por perseguições, por falta de emprego, nós não sabemos, são tantas coisas, Pai, que nesse dia nós ouçamos a voz do Senhor, por meio das Escrituras, nos chamando a não enchermos o coração de angústia, mas a cremos em Ti. Cremos em Ti, percebendo, ó Deus, que não há sofrimento que se compare com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que não há lágrima que o Senhor não possa enxugar. Que não há angústia que não possa ser trocada por alívio, por paz, por milagres, ó Deus, ou pelo simples e tão maravilhoso sustentado, Senhor, no meio das dificuldades. Há momentos, ó Deus, que nós realmente caminhamos nos Teus braços, que o Senhor nos carrega no colo, nos ajuda a reconhecer esses momentos não como um tempo de fraqueza, mas com a convicção do privilégio de termos o Senhor como Pai. Pai que cuida, Pai que é presente, Pai que lida com seus filhos e os abençoa. No nome de Jesus, ouça as orações aqui, ó Deus, e nos ajuda a reconhecer que não há outro, que não há para quem possamos recorrer. Não há ser humano, não há recurso financeiro, não há, por muitas vezes, ó Deus, tratamentos profissionais. Em tantas vezes o Senhor usa pessoas, ó Deus, para serem instrumentos da sua graça, é fato. Mas há tantos outros, ó Deus, que nós só podemos dizer que só temos o Senhor. Que nós só podemos olhar para os lados sem tristeza, mas cheios de esperança, dizer que só temos o Senhor. Nos ajuda não apenas a dizer isso, mas a confiar e depender de Ti. É a nossa oração nesse tempo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.